Bom dia, shalom, shalom, graça, graça e graça, aleluia. Erga as tuas mãos e profetize shalom, shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Proclamamos graça, 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 aleluia. Estamos começando nossa adoração no jardim neste domingo, dia 13 de julho de 2025. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Adoração no jardim exclusivamente online. Estamos nesse período de recesso do dia 2 ao dia 16 de julho. Então, exclusivamente online. Você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, te exaltamos, te bendizemos na beleza da tua santidade. A ti a glória, a honra, o louvor, a adoração, celebração, a nossa alegria, o nosso amor. Aleluia! Nós te bendizemos. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ministra-nos, Pai, no mover do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 138. Vamos proclamar com intensidade, fé, autoridade a palavra do Senhor. Salmo 138. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desamparas as obras das tuas mãos. Uau! O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. O Senhor atenta para os humildes. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor atenta para os humildes. O que concerne a mim, o Senhor levará a bom termo. Glória a Deus. Irmãos, irmãs, antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, nesta adoração no jardim, precisamos compartilhar com vocês alguns avisos, algumas informações muito importantes. A primeira delas é a respeito do projeto De Volta ao Plano Original, Restauração Florestal. O Senhor tem nos abençoado, com a graça de Deus plantamos mais de 1.000 árvores nativas da Mata Atlântica. Estamos indo de volta ao plano original, na criação, neste reflorestamento, aleluia. E nós louvamos a Deus por todos, sem exceção, que adotaram as árvores, adotaram os jardins. Então, veja um pouco daquilo que já está acontecendo. Veja o vídeo.
Deus, aleluia. E olha, irmãos e irmãs, nós fomos tocados pelo Senhor, porque os irmãos e as irmãs realmente adotaram as árvores, adotaram os jardins, tanto que nós já encerramos a mobilização financeira a respeito desse projeto. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas, irmãos, aqui nós não paramos, nós estamos avançando e vamos para o próximo desafio em nome de Jesus. E aí você me pergunta, apóstolo Adriano, qual é o próximo desafio? Então, avançando nesta quinta etapa da construção do nosso Centro Apostólico Hub 5x7, nós estamos com o desafio de adquirir 3 equipamentos que são fundamentais para a manutenção da gleba e a construção de 330 metros de cerca de arame farpado. Então, vamos apresentar aí para você o primeiro equipamento, que é a roçadeira, ok? Você está vendo aí na sua tela a roçadeira. O segundo é o soprador, ok? O terceiro é a máquina portátil de solda para pequenos reparos, glória a Deus. E a cerca de 330 metros de cerca com mourões de eucalipto tratado, tamanho de 2,20 m por 12 a 14 de espessura, 5 fios de arame farpado, amém? De qualidade, glória a Deus. E está aparecendo na sua tela aí o QR Code, para que você possa acessar o formulário do seu engajamento, do seu compromisso. E você pode fazer uma oferta livre, amém? Aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Ou você pode, não, Deus tocou no meu coração, um equipamento aí é por minha conta. Você pode escolher o equipamento e assumir o compromisso. Ou você pode assumir o compromisso, não, eu vou assumir 10 metros de cerca, ou 50 metros de cerca, ou 100 metros de cerca. E você pode parcelar em até 4 vezes, ok? Então, ouça o Espírito Santo, um coração sensível, corresponda com Ele, faça a sua parte. Nós vamos, então, para esse desafio e cremos que o Senhor está levantando você para esse movimento do reino, em nome de Jesus. Está aparecendo aí o valor de cada equipamento e o valor da cerca, tanto de materiais quanto de mão de obra, para 330 metros de cerca de arame farpado com 5 fios. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar por este novo desafio. Pai, na autoridade do nome de Jesus, te exaltamos, te bendizemos, porque o Senhor é a nossa provisão, e Yahvé Jiré, o nosso provedor, e nós cremos que o Senhor levanta homens e mulheres no Brasil, nas nações, para que esse empreendimento do Senhor seja realizado em plenitude, e nós estamos indo passo a passo, em nome de Jesus. Então, Senhor, toca, convoca, move os corações, em nome de Jesus, glória a Deus. Amém? Temos outros avisos importantíssimos. Nós estamos neste período de recesso, ok? E nesse período de recesso nós tivemos algumas alterações na programação. Então, nós tivemos domingo passado adoração no jardim exclusivamente online, a intercessão profética do dia 2 e do dia 9 também foi um replay exclusivamente online. Nesse período do dia 2 ao dia 16, o escritório está fechado, ok? Tivemos o recesso do Palavra de Avanço essa semana que passou, do dia 7 ao dia 11. Voltamos amanhã com o Palavra de Avanço, voltamos na quarta-feira com a intercessão profética normal, e nesse período todo a Vigília Web não parou, amém? Sexta-feira, das 18 às 24 horas, e segunda, terça, quarta e quinta, das 21 às 22 horas. E o último aviso é sobre o próximo final de semana de primícias, dias 26 e 27 de julho. No dia 26, nós vamos ter
treinamento que está aparecendo aí na sua tela. Uau! Decisões, como definir soluções em dias maus. Das 9 às 18 horas, você faz a sua inscrição pelo aplicativo do Ramo Estendido ou no link da bio nos 3 perfis do Instagram. No Instagram da Apóstolo Daniela, @P_Daniela Camargo, ou no Instagram do Ramo Estendido, @Hub5x7, ou no meu Instagram, @P_Adriano_José. E no dia 27, às 10 horas da manhã, Primícias no Jardim, celebração de primícias do mês de Ave. Temos 9 de Ave, o dia que Israel deixou de entrar no futuro, nas promessas. Nós somos dos que atravessam em nome de Jesus. Amém? Outro aviso, estava me esquecendo aqui, tão importante. Hoje, exatamente hoje, às 18 horas, nós vamos começar uma campanha de jejum e vigílias. Jejum e vigílias. Você, com o Senhor, vai definir o seu jejum, o seu período de jejum, os dias do seu jejum. Você vai definir o seu período de vigília. E este tempo precioso é para nós atravessarmos os dias estreitos. Atravessarmos os dias estreitos. Com o tema, passe pelos estreitos e conquiste o seu futuro. Esta primeira semana, nós vamos trabalhar todos os dias, vamos focar na humildade. Na semana que vem, nós vamos tratar sobre a graça. E na outra semana, nós vamos tratar sobre sabedoria. Então vamos do dia 13, hoje, ao entardecer, até o dia 3 de agosto, ao entardecer. No dia 3 de agosto, é 9 de Ave, um dia especial da conquista, da sua conquista, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, campanha de jejum e vigílias, do entardecer do dia 13 de julho ao entardecer do dia 3 de agosto, passe pelos estreitos e conquiste o seu futuro. Glória a Deus. Vamos orar e vamos para a palavra que o Senhor tem para nós neste tempo. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós te damos graças por todo o movimento que o Senhor tem estabelecido no campo do Ramo Estendido. E, Senhor, nós colocamos diante de Ti esta campanha de jejum e vigílias, começando hoje às 18 horas e vamos até às 18 horas do dia 3 de agosto. Senhor, nós proclamamos que nós passamos pelos estreitos e nós acessamos o nosso futuro, da nossa descendência, da nossa casa, do nosso campo, em nome de Jesus. Nós apresentamos diante de Ti todas que se moverão conosco nesta campanha de jejum e vigílias, em nome de Jesus. Aleluia. Nós, como Ministério Apostólico Ramo Estendido, passamos pelos estreitos e nós, como Ministério Apostólico Ramo Estendido, acessamos o nosso futuro em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua palavra, sua Bíblia, no livro de Números, capítulo de número 12, versículo 3. Nesta manhã, quero compartilhar com você esta palavra: vigilância na prática da verdadeira humildade. Vigilância na prática da verdadeira humildade. Está escrito em Números 12, versículo 3, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés era muito manso. E esta palavra, manso, é a palavra anave, que significa gentil, que significa humilde. Uau! Manso. Irmãos e irmãs, Moisés era um varão
muito humilde. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando nós olhamos no Novo Testamento, em grego, é a palavra tapeinofrosine tape, ou tapinofosonai. Olha que palavra desafiadora, que tem a ver com humildade. Vem da palavra praios, que significa gentil, humilde, manso. Irmãos e irmãs, então Moisés era um homem muito humilde. Ele foi sempre assim? Não. Moisés, na sua juventude, não era nada manso, ele não era nada humilde. Mesmo sendo filho de um casal de hebreus, criado pela sua mãe hebreia, ele era filho da filha de Faraó. Não era qualquer coisa. E ele não era humilde em nada. Veja o que está no livro do Êxodo, capítulo 2, versículos 11 e 12. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Olha a ira desse homem. Olha a violência desse homem. Mas, apóstolo, onde que está a humildade? Pois é, no contexto hebraico, humildade é mansidão. Mansidão é humildade. Por isso, quando ele se manifestou de maneira violenta, de maneira iracunda, ali não havia humildade absolutamente nenhuma. Ora, meu irmão, minha irmã, Deus não faz acepção de pessoas. Moisés não era nada humilde, mas ele foi transformado pela obra da cruz e ressurreição de Jesus Cristo, ainda que você e eu não sejamos nada humildes, ainda que nós sejamos orgulhosos, soberbos, arrogantes, altivos, prepotentes, presunçosos, exibidos, meu irmão e minha irmã, nós podemos ser transformados com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória à imagem do Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu quero proclamar em nome de Jesus que o Senhor nos transforma em pessoas verdadeiramente humildes. Nós estamos entrando nesta campanha, passe pelos estreitos e acesse o seu futuro. Irmãos e irmãs, muitos não atravessam os estreitos por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa da altivez, por causa da arrogância, por causa da presunção, por causa da exibição, porque se acha na sua autossuficiência. Quando nós olhamos para o Salmo 149, versículo 4, está escrito assim: porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna quem? Os humildes. Os humildes. Quando nós olhamos para Tiago, capítulo 4, versículo 6, veja o que está escrito, abra sua Bíblia, no livro de Tiago, capítulo de número 4, versículo 6. Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes, para nós passarmos pelos estreitos e acessarmos o nosso futuro. Nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos que o Senhor se atente para nós, nós precisamos que o Senhor nos adorne, nos envolva com salvação.
Mas muitos, ao invés deste favor de Deus, têm experimentado a resistência de Deus, porque Deus resiste aos soberbos. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 12, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ah, irmãos e irmãs, a humildade precede a honra, a soberba precede a ruína, é simples assim. E quando nós estamos vivendo dias maus, quando nós estamos vivendo uma década de guerra intensa e violenta, quando nós estamos vivendo dias perigosos, nós precisamos passar pelos estreitos e, para isso, precisamos vigiar a nossa prática da verdadeira humildade. Nós não podemos nos distrair. Nós precisamos vigiar, em nome de Jesus. Agora, humildade, meu irmão, minha irmã, não é pobreza, não é mediocridade, não é ser coitadinho, não é ser vítima, não é não saber o que quer. Humildade não é ser inseguro, indeciso, não ter opinião. Humildade não é ser ingênuo, ter a autoestima baixa, ter a autoimagem negativa, ter a autoconfiança baixa. Isso não é humildade. Quando nós olhamos para as Escrituras, o que é uma pessoa humilde? Uma pessoa humilde, ela é mansa. Uma pessoa humilde, ela é ensinável. Uma pessoa humilde, ela é submissa. Uma pessoa humilde, ela é moderada. Uma pessoa humilde, ela é obediente. São outras características. E nós tomamos a espada do Espírito para separarmos o que não é humildade e o que é humildade. É preciso que nós sejamos cingidos com o cinturão da verdade, em nome de Jesus. E você precisa ter clareza que ser humilde é uma atitude, e esta atitude é uma questão de escolha. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. Veja o que está na parte final do versículo 5. Diz o texto: cingi-vos todos de humildade. Nós precisamos, assim como temos um cinturão, nós precisamos amarrar em nós a humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede a sua graça. Então, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, no seu tempo, Ele nos exalte. E não nós estejamos cobiçando a exaltação. Nós precisamos vigiar para que nós não caiamos na obra da carne, da vanglória, que provoca uns aos outros, que gera competição entre uns e outros, e que promove inveja uns em relação aos outros, como está no livro de Gálatas, capítulo de número 5. Ah, irmãos e irmãs, neste tempo de estreitos, neste tempo em que guerreamos para atravessar os estreitos, nós precisamos vigiar a nossa prática da humildade. Não é apenas a teoria da humildade, é a prática da humildade. Nós precisamos clamar: sonda, Senhor, o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Sonda-nos, perscruta o nosso coração. Irmãos e irmãs, quem de nós não tem uma raizinha de orgulho para ser tratada? E eu estou sendo bem modesto, raizinha.
Porque muitas vezes em nós não é uma raizinha, é uma tora. Nós precisamos clamar para que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo, opere em nós, promovendo em nós esta verdadeira humildade. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Irmãos e irmãs, nós precisamos nos revestir, nos vestir dessa humildade. Nós precisamos de uma vestidura de humildade, para que nós possamos suportar, sermos suportes uns dos outros, perdoando uns aos outros. Quando nós não lidamos adequadamente com a prática da verdadeira humildade, nós ficamos ressentidos, nós ficamos amargurados, nós não conseguimos perdoar, nós não conseguimos nos reconciliar, nós não conseguimos ser diligentes para preservar a unidade no vínculo da paz. Este é um tempo que o Senhor está requerendo que eu e você tenhamos vigilância na prática da verdadeira humildade, em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Agora, irmãos e irmãs, se você não crucifica a sua carne, você não chega neste lugar de humildade, é simples assim. A nossa carne é orgulhosa. E a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. No livro de Gálatas, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, diz assim a palavra de Deus, no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Essa palavra mansidão aqui é humildade. Ei! O fruto do Espírito envolve o quê? Humildade. Mas se você não crucifica a sua carne é orgulhosa. Então, deixa eu te dizer, muitas vezes você diz, apóstolo, mas eu sou muito orgulhoso. Deixa eu te dizer, você não é. A sua velha natureza é. O homem do pecado é. Agora, você vive abraçado com essa carne, com esse velho homem, com essa natureza adâmica. Então, não permita que a carne defina quem você é. Quando você crucifica a sua carne, você se torna humilde. Quando o orgulho começa a sobressair, a primeira coisa que você precisa fazer é, cruz. Ah, carne, você está aí, né? Você vai para o teu lugar, você vai para a cruz. E lá você vai morrer. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Uma vez eu disse para um irmão, falei, meu irmão, você é assim, você é uma bênção. Você é uma bênção. Companheiro, fiel, leal, pega junto. Ah, mas quando a tua carne começa a sobressair,
você vira um purgante. Você fica um nojo. Então, meu irmão, minha irmã, para nós atravessarmos, seja como marido, seja como esposa, seja como líder, seja como liderado, sobretudo debaixo de pressão, de demandas, de cobranças, de adversidades, o caminho é o quebrantamento, o caminho é você se esvaziar, o caminho é você rasgar o coração na presença do Senhor, o caminho é a humildade, para que você possa passar pelos estreitos e acessar o seu futuro. Não permita que o seu orgulho te bloqueie, não permita que o seu orgulho te impeça de avançar. E quando eu estou falando você, eu estou falando você, sua família, seu ministério, sua igreja, seu negócio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, irmãos e irmãs, a humildade, ela não pode ser falsa. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. A humildade não pode ser hipócrita. Ela precisa ser verdadeira. Jesus, o nosso maior modelo de humildade, o nosso melhor modelo de humildade, ele era humilde de coração. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, está escrito: Vinde a mim, vós todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A humildade verdadeira, ela é de dentro para fora, é do teu espírito para fora, é do teu coração para fora, meu irmão, minha irmã. Não permita que a religiosidade arraste você para esta falsa humildade. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 18: Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade. A humildade não pode ser um pretexto, irmãos, irmãs. Ela precisa ser algo de dentro para fora, algo genuíno, algo verdadeiro. Algo profundo, enraizado na nossa intimidade. Aleluia. Versículo 23, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo e de falsa humildade. Senhor, nesta manhã nós denunciamos em nós e nos outros essa falsa humildade em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Ah, Senhor, ajuda-nos. Derrama sobre nós o espírito de graça e de súplicas para promover quebrantamento, para promover arrependimento. Aleluia. 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 Ah, irmãos e irmãs, Davi foi desde cedo um grande guerreiro. E um guerreiro humilde. Humilde. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Primeira Samuel, capítulo 17. A partir do versículo 28.
Veja o que está escrito. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, em outras palavras, o teu orgulho, a tua soberba e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Por que Davi não foi presunçoso como acusou seu irmão? Por que ele foi humilde? Porque ele não ficou irado com seu irmão, ele se desvia, ele se desvencilha do seu irmão, e quando, diante de Saul, ele disse: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Ele disse, foi e triunfou. Isso não é orgulho. Em primeiro lugar, isso é fé, diante de tamanho desafio. Em segundo lugar, é porque ele tinha algumas questões muito bem resolvidas. A sua autoestima, a sua autoimagem e a sua autoconfiança. Em outras palavras, ele tinha segurança suficiente a respeito da sua capacidade de operação, de realização, e ele disse, foi lá e fez como ele havia dito. Então isso quebra toda a perspectiva de que humildade é você ser covarde, humildade é você você fugir dos embates, você não se posicionar e dizer: ó, eu sei, eu consigo, eu faço. O problema do orgulhoso é ele diz que faz e não faz. Ele diz uma coisa e faz outra. Davi não. Então é preciso que nós estejamos vigiando a verdadeira prática da humildade, a prática da verdadeira humildade em nome de Jesus. Um outro exemplo e referência de humildade é o apóstolo Paulo. E também com essa mesma segurança. Por exemplo, quando você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, com toda a crítica que havia a respeito do seu apostolado, toda a resistência ao seu apostolado, toda a oposição ao seu apostolado, ele disse o seguinte: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ele não se apresenta de maneira soberba, de cima para baixo, arrogante, autossuficiente. Não, eu admito. Eu sou o menor porque não sou digno de ser chamado apóstolo. Mas ele completa dizendo: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então é importante que você admita as suas fraquezas. Paulo admitiu suas fraquezas, mas ele reafirma a sua verdadeira identidade. Deixa eu te dizer, preste atenção, aquilo que denigre a sua verdadeira identidade, aquilo que diminui a sua verdadeira identidade, nunca, jamais, em tempo algum, é humildade. Nós precisamos ser verdadeiramente humildes e seguros no que a graça de Deus promoveu em nós.
as transformações que a graça de Deus estabeleceu em nós, a capacitação do que a graça de Deus operou eficazmente em nós e através de nós. Portanto, uma verdadeira humildade, você é uma pessoa humilde, sim, mansa e firme. Muitas pessoas no Brasil confundem firmeza com falta de amor, firmeza com autoritarismo, firmeza com orgulho. Não, meu irmão. O apóstolo Paulo tinha convicção do seu chamado, do seu dom, do seu ministério, e não arredou um passo para trás, mesmo diante de tanta perseguição, oposição, desrespeito, descrédito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, em nome de Jesus. Aleluia. Paulo chega a dizer que ele passou por tudo, e ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tudo posso naquele que me fortalece. Não é na força do meu braço, não é no meu esforço, não é na minha boa intenção, é naquele que me fortalece. Ah, irmãos e irmãs, nessa vigilância da prática da verdadeira humildade, nós precisamos ter clareza que, para chegarmos na sabedoria, que é tão importante quando passamos por estreitos para acessarmos o nosso futuro, esta sabedoria preciosa, ela está vinculada à humildade. Não há verdadeira sabedoria fora da humildade. Vou repetir. Não há verdadeira sabedoria, sabedoria do alto, em desconexão com a humildade. Provérbios 11:2. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios, cadê você, Provérbios? Onze, 2. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes, preste atenção nisso, com os humildes está a sabedoria. Ah, irmãos e irmãs, com os humildes está a graça. Vamos ver sobre a graça semana que vem. Com os humildes está a sabedoria. Nós vamos ver na semana seguinte. Para quê? Para que nós possamos passar pelos estreitos e acessar o nosso futuro. Mas isso começa com os humildes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Verdadeiramente você é uma pessoa humilde? Verdadeiramente você é uma pessoa que pratica essa vigilância para manter a humildade no seu estilo de vida? Para promover humildade na sua casa? Para encorajar e estimular para que todos na sua casa cresçam em humildade, se arrependam do orgulho, e não só na sua casa, na sua igreja, no seu ministério, no seu negócio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, em nome de Jesus. Ah, irmãos e irmãs, a verdadeira humildade, ela promove honra. Ela promove honra. O que vai te exaltar, o que vai te levar aos lugares altos é a humildade. Não abra mão da humildade. Persiga a humildade. Vigie para que você não perca a humildade. E se porventura o orgulho chegou, a soberba chegou, se arrependa. Ore como Davi: Senhor, guarda o meu coração da soberba. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios,
capítulo 15, Provérbios 15, versículo 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Agora, qual que é o problema? Enquanto as pessoas estão no início da sua jornada, quando as pessoas estão passando pelos seus perrengues, passando pelos seus flagelos, fica quebrantada. Mas quando começa a crescer, quando começa o reconhecimento, quando começa a honra, se perdem. Por quê? Porque, na verdade, estão operando, ou estavam operando, no espírito de Balaão. Balaão era um profeta de Deus, se perdeu por causa da cobiça da honra. Números capítulo 22, 23, 24 e 25. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Para você que está crescendo, que cresceu, para você que está enriquecendo, enriqueceu, para você que está se tornando conhecido, vigie a prática da verdadeira humildade, para manter um coração quebrantado, contrito, humilde. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? O Senhor não despreza. Abra a sua Bíblia no livro dos Salmos. Versículo 17, Salmo 51. Sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? O espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Nós estamos iniciando hoje, às 18 horas, essa campanha. Passe pelos estreitos e acesse o seu futuro. Esse tempo de jejum, de vigilância, para nós atravessarmos e acessarmos as promessas do Senhor, em nome de Jesus. E, irmãos, a humildade é chave, a humildade é fundamental. A humildade, a verdadeira humildade na prática. A verdadeira humildade, nos revestindo da humildade de Jesus. Abra sua Bíblia em Filipenses, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, já faz alguns anos que nós temos insistido, porque o Senhor tem requerido isso de nós, com todo o nosso campo, sobre humildade, 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 humildade. E quando eu estou aqui trazendo essa palavra, o Espírito Santo me trouxe à memória uma vez em um evento, em um congresso em Londrina. Ele me disse o seguinte: vocês precisarão vigiar a humildade para que eu possa levar vocês para onde eu planejei. E naquele dia ele me desafiou a fazer um ato profético.
Eu falei, Senhor, mas eu vou fazer isso aqui. Ele disse, Então, eu fui para o chão e fui engatinhando, me arrastando até o altar. Ele disse, humilhe-se e eu te exaltarei. Irmãos e irmãs, em casa, nós vigiamos, e nós vigiamos, e nós vigiamos, e nós ajudamos uns aos outros em casa para que nós mantenhamos a humildade. E a apóstola Daniela e eu temos feito no campo do ramo estendido. Então, receba essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Esta palavra, vigilância na prática da verdadeira humildade. Pai, a tua palavra não volta para ti vazia, mas ela cumpre todo o seu propósito. Ministra-nos e proclamamos que esta palavra não será distorcida, não será usurpada, ela será frutífera a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos diante de ti esta semana e esta campanha de jejum e vigilância para passarmos pelo estreito e acessarmos o nosso futuro como pessoa, como família, como ministério, como igreja, como negócio, como ramo estendido, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Antes de nós concluirmos, amém? Nós vamos orar por todos aqueles que têm entregue seus dízimos, primícias, ofertas, e vamos orar por aqueles que não estão fazendo adequadamente a entrega de seus dízimos, primícias e ofertas. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós te exaltamos, te bendizemos por todos os irmãos que têm correspondido com a palavra de Deus e com o Espírito Santo, têm sido generosos e fiéis nos dízimos, primícias e ofertas no campo do ramo estendido, que nos ajuda a avançar no propósito de expandir o reino de Deus na terra. Senhor, que haja um novo mover de graça, de proteção, de respaldo, de bênção, para que haja colheita, para que haja enriquecimento e prosperidade da parte do Senhor, em nome de Jesus. E nós oramos por aqueles que não estão conseguindo, oramos para que se arrependam, oramos para que sejam sábios administradores dos recursos financeiros, oramos para que haja quebrantamento e ordem do reino, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos indo em direção ao próximo final de semana de primícias, dias 26 e 27 de julho. No dia 26, vamos ter, então, o treinamento Decisões, como definir soluções em dias maus, das 9 até as 18 horas. Faça a sua inscrição gratuita pelo aplicativo do Ramo Estendido ou no link da bio nos 3 perfis do Instagram, no Instagram do Ramo Estendido, @hub5por7, ou no Instagram da apóstola Daniela, @p_Daniela Camargo, ou no meu Instagram, @p_Adriano_José. Amém? Faça a sua inscrição. O e-mail da inscrição será inserido no aplicativo AIM Cursos, por onde faremos a transmissão do treinamento. E no domingo, dia 27, às 10 horas da manhã, primícias no jardim, celebrando primícias do mês bíblico de Ave. Amém? Faça a sua inscrição gratuita, participe em nome de Jesus. Esteja firme na campanha, amém? Campanha de jejum e vigilância. Começando hoje ao entardecer, a partir das 18 horas, hoje 13 de julho de 2025, e vamos até às 18 horas, o entardecer do dia 3 de agosto, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.